busque o que está adormecido em você e transforme a sua vida. Reconheça seu verdadeiro valor. Começa agora, pela Rádio Alquimia, o programa Despertar do Conhecimento, com Renilde Santos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Alquimia. Muito boa tarde, neste finzinho de tarde, porque já são 17 horas, né, Cristal? Do dia 29 de março. Mês também. Pois é, já é o último dia, hein? Essa semana termina o mês de março. O tempo vai passando e vai voando as coisas para acontecer. Pois é, a gente já comeu ovo de Páscoa, né, Cristal? Já. Não, meu tá lá guardado, quem engorda. Eu já não tenho mais problema com o corpo, minha flor. Eu quero manter a minha forma, em forma de lua. Não quero, mas eu já descambei. Tá, também. A lua mas ela é gordinha. A lua é ela gordinha. mostra as fases diferentes. Sempre, né? Boa tarde, meninas. Estamos de volta aqui. Esse estúdio está assim, uma coisa, uma mulherada. Graças a Deus, um monte de mulher inteligente, né, Cristal? E graças a Deus a gente dá conta de gravar, né? A gente não tá só tagarelando aqui. Pois é, porque é tanto assunto interessante, a gente quer perguntar. Então, estamos aqui com as duas Mari, a Mariana Oliveira, a Mariana Yoshida e a Pamela Morimoto. Né, da cura ancestral, continuando, infelizmente é a segunda parte, mas elas continuam, tem palestra e tem um curso, hein, gente? Vamos anotar aí. E elas podem voltar depois. Se fizerem sucesso de audiência, né, a gente volta de novo, gente. Por que não, né? Por que não? Não é? E aí a gente começa hoje o bate-papo com a Pamela, né, Pamela? Sim, eu vou explicar um pouquinho a estrutura do cura ancestral, como é que a gente pensou, como é que a gente traçou. São 5 encontros, né? A primeira versão do curso foi em 4 encontros, mas a gente viu que não era suficiente para fazer com calma e como é profundo, precisa de um tempo, uma pausa maior, a gente colocou um encontro a mais. Então, nosso primeiro encontro é sobre a árvore genealógica, que é o mapa dos nossos ancestrais, saber exatamente quem está lá e o que a gente pode aprender com cada um. No segundo encontro, a gente vai cuidar um pouco da nossa mãe, as influências dela na nossa vida, tudo que a gente carrega e que a gente pode se libertar e se curar. Em seguida vem o pai, o papel do pai, então entender um pouco essa figura, o que é que a gente pode aprender com ele, com essa relação, e que a gente também pode liberar ele, liberar a gente e seguir em diante. Esse é o terceiro encontro. No quarto encontro, a gente vai fazer um renascimento, que é muito importante porque a gente já entendeu o que é dos nossos ancestrais, o que é da nossa mãe, o que é do nosso pai, e a gente precisa se libertar deles e nascer um ser sem essas amarrações, sem essas amarras. E a gente faz o renascimento no quarto encontro. E aí, o quinto encontro, a gente cuida do recém-nascido, que é o eu criador. Agora que você é um ser que tem liberdade de escolha, para onde você vai, quem é você, o que é que você escolhe. Então, eu acho que é um caminho maravilhoso, que, pensado com muito amor e carinho. A sequência toda, ela traz um cuidar, um honrar, um amar. Acho que vai valer super a pena. Super bom, né? E interessante que aí eu já fui lá na frente, né? Aquela mente bem aquariana. Gente, como a Mari Yoshida que tá grávida, né? Bom pro bebê, né? Que tá vindo aí, né? Já tem uma mãe e um pai com uma cabeça bem mais diferente, né? Sim. A gravidez, acho que para a questão do entendimento do curso foi primordial, e como nós precisamos divulgar essas informações, pois existem muitas coisas que acontecem na gestação e as mães às vezes nem percebem e não se lembram ou às vezes não querem contar. E isso faz muita diferença, acho, na dinâmica do filho saber
o que aconteceu. Eu sempre conto a minha história também no curso. Por exemplo, a minha mãe estava grávida e no primeiro mês de gestação, a minha avó faleceu. Então, isso é um trauma intrauterino muito forte, né? E que está impregnado na minha carta natal, no meu mapa astral. Então, eu acho que saber fazer o curso e depois gestar um filho, você vai gestar um filho com muito mais consciência, entendeu? Porque tudo que você pensa, o bebê também já vai tá ali tendo alguma informação, né? Então, se a gente conseguir trazer para a consciência dessa nova geração, para trazer uma geração mais inteira, com crianças que possam fazer o que elas quiserem da vida, que a gente possa interferir cada vez menos. E o que eu acho legal também que a gente explica no curso é que a mãe tem um papel e o pai tem outro papel. E hoje em dia eu vejo muitos papéis trocados nas famílias, que aí a Mari Oliveira explica também, que são as mães que às vezes querem atuar no papel dos pais sendo castradores, e os pais ficam sem voz ativa e a criança acaba não tendo referência. Eu acho que, na verdade, quando você está gestando, existe um casal, o casal precisa estar bem delimitado sobre qual é o seu papel, qual é o papel do homem e da mulher. E isso no curso a gente explica bastante para trazer toda essa reflexão, né? Do que é ser pai, do que é ser mãe, como eu vejo meu pai, como eu vejo a minha mãe. Porque às vezes ouve muita gente achar que mãe é super importante, o pai às vezes fica meio desvalorizado. Não, e por isso que nós temos uma geração de pessoas que não se sentem prósperas e que não confiam no que fazem. Né? Porque, como eu expliquei na palestra anterior, o chakra básico é o chakra da prosperidade, né? O chakra da sobrevivência. O chakra umbilical, quando ele está bem, quando ele está desbloqueado, ele fala muito da autoconfiança, do poder, do seu poder pessoal. E o chakra laríngeo é o chakra da expressão, como eu me expresso. Se você não viu o seu pai próspero, não confiou no seu pai, isso já causa alguma questão para você resolver. Né? Tem como a gente transmutar e transcender tudo isso, né? Então, basta a gente ter consciência, e hoje nós temos várias ferramentas para trabalhar tudo isso. Eu acho que a oportunidade da paternidade e da maternidade é o que a gente precisa hoje. Aprender a conviver com masculino e feminino juntos com um objetivo comum. Sim. E eu acho que durante muito tempo esse aprendizado pai e mãe foi cortado, porque não se entendeu exatamente as diferenças. A gente luta muito por igualdade, mas esquece que nós somos muito diferentes. E que são papéis muito importantes, mas que são diferentes e complementares. Hoje eu até comentei com a Renilde, a gente lutou tanto por uma igualdade que às vezes esqueceu que uma mulher tem o direito de escolher ser mãe, ficar em casa, fazer o trabalho que as pessoas antes faziam, né? Se é uma escolha dela, que ótimo que ela pode fazer isso. E hoje não é só sair pra vida, né? E hoje em dia a gente vê assim, né? Outro dia eu estava até comentando com a Cristal. Se vê uma mulher que não trabalha fora, que ela optou por cuidar dos filhos dela, por criar melhor, ela é muito criticada. Né? O que ela faz? Eu já ouvi isso. O que ela faz? Nada. Né? Como se ela fosse uma inútil, como se cuidar de filhos, educar filhos fosse nada. Então, você vê que esses papéis estão trocados na sociedade. Né? Na verdade, se a gente for ver desde lá da época primitiva, o papel da mulher sempre foi, né, cuidar da caverna, e ela era coletora, colher os frutos, né, cuidar da horta, e quem ia para a luta, quem ia atrás da carne, da caça, era o homem. Hoje está ao contrário, né, a mulher que está aí, tem muita mãe atrás das coisas, né, ela quer, tudo bem, tem um instinto de caçadora, até existe uma deusa caçadora, você pode fazer isso. Mas e o outro lado? Eu acho que é aceitar os dois opostos. Os dois opostos. Que existem sim e são importantes e que eles precisam aprender a conviver. Eu acho que o casamento do masculino e feminino, ele é um caminho de evolução. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a importância de a gente querer um amor, porque eu acho que faz exatamente esse crescimento. E ser pai e mãe é mais ainda. Porque você tem um papel a cumprir com o outro, é uma dança, que você tem que aprender a dançar a 2 e a 3. E é essa dança que vai dar o suporte para esse pequeno ser se tornar um ser mais inteiro e mais maduro. Hoje, eu como ambientalista, eu falo, a gente precisa de casamentos mais sustentáveis.
Porque a gente tem o masculino sem valores, que é o feminino. A gente esqueceu, desaprendeu a cuidar, a amar, a acolher, a nutrir, tudo tem ficou mulher que não muito- quer amamentar, Exatamente. tomar remédio, Não quer engravidar porque vai deformar o corpo, gente. Exatamente. não quer gestar. Exatamente. Tiraram da gente, como você falou no programa anterior, tiraram da gente o direito de parir. Exatamente. É tudo cesariana. É quando a mulher se empodera Gente, o território feminino. Aí é que tá, né? E agora a gente já tá entrando, saímos da cura ancestral, já entramos no Não, feminino. não é mas isso. faz Não, parte. mas a gente. Mas isso faz parte do curso. Porque assim, existem. Essa questão do masculino e do feminino, por exemplo, a gente tem uma questão da lateralidade, a gente estava até falando aqui no bastidor. A mulher destra, o território dela é o ninho. Então, o que acontece? O que isso quer dizer? A mulher destra, ela precisa ter o tempo dela em casa, cuidando das relações familiares. Quando a gente fala a mulher como colhedora, ancestralmente, não é só o cuidado, a mulher é que estabelece as relações. Então, o cérebro feminino é que estabelece as relações. Então, se você coloca uma mulher destra, por que, por exemplo, a mulher ela adoece muito hoje? Porque é um mundo extremamente competitivo, que valoriza o resultado e não a relação. E a mulher destra, ela precisa estabelecer relação. Então, para uma mulher destra, é extremamente importante que ela esteja no ambiente de trabalho, por exemplo, que ela estabeleça boas relações. Para o homem destro, isso é menos importante. Ele quer o resultado, o foco dele é a performance, é outra coisa. E a gente misturando, a gente não entendendo essas diferenças, que um tem um enfoque na relação, o outro tem um enfoque na relação, né? Performance e relação. O território é fora, é externo, que o homem destro é externo, é fora, é testosterona. E a mulher destra é ninho, então ela pode trabalhar, só que ela não vai se sentir confortável trabalhando 12 horas por dia e o tempo todo competindo. E isso a gente tem que refletir. Numa bolsa de valores, por Exatamente, exemplo. a gente tem que refletir. Uma bancária. Exatamente. São reflexões. Por que você tem que se submeter a isso? Será que você precisa? Né, realmente, a gente tem esses dois arquétipos. Aí o que vem? Vem as mulheres canhotas e os homens canhotos. O que eles vêm fazer? Eles vêm reparar no clã as ausências. Então, a mulher canhota ela tem um cérebro regido pela testosterona. Então, ela é mais da performance, ela se preocupa mais com o resultado e ser direta. Né? Só que hoje, as mulheres, elas todas, as destras, querem ser canhotas, querem agir como mulheres canhotas. E sabe que isso gera sofrimento, câncer de mama, doenças do sistema reprodutor. Câncer de útero, de ovário, né? Exatamente. Porque você não está... Você não está se permitindo aquele tempo. E você não pode, porque senão você é julgada. Então, se você não quer trabalhar 12 horas por dia, igual uma louca, para ter um cargo X no lugar, você é preguiçosa. Você não quer construir carreira, você exatamente. Não. Essa minha missão é viver bem. Né? E construir relações. E construir relações. Olha a importância, gente. De repente, a minha missão é minha família. E aí eu tô ali fazendo exatamente o que eu quero. Outro dia, né? Caiu um pouco no seu tema aí. Outro dia eu vi um documentário de um senhor, eu não lembro se era nos Estados Unidos ou se era no Canadá. Mas eu amei a casa, porque eu sou muito ligada em orgânico e tudo muito sustentável. Inclusive o nosso projeto é em cima disso, né? O nosso futuro projeto, meu e do meu marido. Eu falo nosso que é meu e do meu marido. Ele era um executivo numa multinacional e aí ele largou tudo, pegou toda a grana que ele recebeu e ele investiu. Ele fez uma mini fazenda na casa dele. Ele plantou um monte de coisa orgânica, pepino, cenoura, o que vocês imaginarem. Tem até galinha, os ovos são orgânicos, né? Engraçado de falar. Tudo. E ele foi ensinar. Ele falou assim, eu passei 20 e tantos anos da minha vida correndo atrás de interesses dos outros. E aí uma hora eu parei e falei, não, eu não estou vendo meus filhos crescerem, não estou dando atenção para minha mulher.
eu tô perdendo tempo. Porque as coisas passam e não vão voltar atrás. Não volta. Aí ele falou, não, agora eu vou viver em função da minha vida e dos meus filhos. Aí ensinou as crianças, né, fazer a agricultura orgânica e tal. Ele produz tanto fruta, legumes, hortaliças na casa dele, que ele tem uma quitanda na frente e ele vende. O excedente, que ele tem para a subsistência dele. O excedente ele vende, todo mundo compra porque vê como que ele cuida. E é muito propósito, né? Por exemplo, nós saímos muito de casa nessa correria, e o que a gente está mudando no mundo? O que a gente está transformando? Uma vez eu ouvi uma coisa que me deixou muito sentida, porque nós somos uma geração que veio de feministas, né? Então a gente também, eu penso muito nisso, até eu converso muito com as meninas. Eu preciso trabalhar em mim o feminino, não o feminista. Porque a gente sofreu bastante com o masculino acima, mas a gente teve que puxar o masculino para ir contra o masculino e o feminino. E ela dizia assim, quando o homem, o nosso guerreiro, vai guerrear, ele muitas vezes vem para casa e já vai pensando em ir de volta. É o papel da mulher acolher esse guerreiro com muito amor e carinho e dizer, olha tudo que você trouxe. Olha o que você está proporcionando para nosso lar. Olha como nossos filhos estão crescendo graças ao seu esforço. E aí ele se sente preenchido. Isso não é submissão, né? Não. Tem gente que confunde isso com ser submisso. Isso não é. Isso é só um reconhecimento mesmo do seu parceiro, do que ele está ali fazendo. Se a gente quer reconhecimento, a gente tem que reconhecer também. E se você quer se colocar acima, né? Então você vê muitas mulheres numa postura de colocar o parceiro num nível de inferioridade, porque elas assumiram tarefas demais, não aprenderam a dividir e a entender o que é seu e é do outro, então elas colocam o parceiro numa posição de inferioridade. E aí o que acontece? Para uma criança, por exemplo, sabia que para ela isso é como se fosse um pai ausente? Porque ela porque você é a mesma percepção. É a mesma percepção. Ela não vê a figura do pai. Porque a mãe acaba E a mãe quer cobrindo, sempre se sobressair nessa dinâmica. Sobrecarregada, fazendo mais coisas do que ela consegue, querendo fazer, entrar mesmo nesse ritmo que é tóxico, né, da nossa sociedade. Então você é mulher, você assume tudo e ok, tá certo, e é assim, e você tá infeliz e você tem que engolir. E não, e deixa o seu parceiro ser o que ele é, De e verdade, seja o que você é. A gente continua engolindo um monte de coisa, a gente só mudou o que a gente engole. As cobranças, exatamente. As cobranças até os 21, 22 anos você tem que casar, né? E se formar também, Exatamente. né? E você tem que casar. Aí se passou dos 25, não casou, a sociedade começa a te cobrar, porque eu me casei com 40 anos. Eu sei bem disso, eu Não também quis, não sou né? casada ainda. E você não vai casar não, você não quer ter. Se você quer ter filho, você precisa casar. E se você casa, depois de um certo tempo, começa. Cadê os filhos, né? Eu tenho 6 anos, já tô caminhando para 7 anos de casada. Logo que eu me casei, todo mundo, quando que vai ter filho? Quando que vai ter filho? Mas não pense que eu parar quando você tiver, não, porque vai ser. Quando você vai dar um irmãozinho do seu filho, porque essa criança não pode ficar sozinha. Eu já vou ter gêmeos logo. Mas uma coisa que eu acho que é muito grave é essa perca de princípios e de propósitos de vida. O homem ele perdeu um pouco o seu propósito. Eu fiquei durante muito tempo muito preocupada com os homens. Eu vejo na minha família, eu vejo às vezes no meu marido que falta sonhos, falta um pouco de, não sei, alma. E aí eu ficava pensando, meu Deus, a gente vai em curso, só tem mulheres. E aí tem um amigo meu que está num movimento maravilhoso de trazer esse guerreiro do coração, guerreiro sem armas, e ele falou uma coisa que resgatou uma coisa que a gente já tinha pensado juntos. Quem tem que, na verdade, de tratamento maior são as mulheres. Porque são elas que nutrem o sonho dos homens. São elas que gerem, são elas que amamentam, são elas que parem. Então a gente tem um monte de sonho que não acontece na realidade porque as mulheres não estão usando o útero para trazer esse sonho se tornar materializado. Sim.
E eu acho que isso é muito importante. Às vezes eu fico pensando no meu marido, por exemplo. Falo quantas vezes eu não usei o meu poder feminino para ajudá-lo no caminho evolutivo. E são várias coisinhas que começam a aparecer. Uma das mulheres que eu estava fazendo um curso de saia, ela falava assim, você sabe quando você pode proteger o seu marido passando a roupa dele? Simplesmente passando a roupa dele, você fazer um escudo pro seu marido? Falei, gente, eu nunca passei nenhuma camisa do meu marido. A gente vai deixando, né? Sim, porque a gente relaciona esses cuidados com submissão, Exatamente. com um aspecto negativo. Eu falo isso porque no meu clã isso foi muito forte. Por exemplo, a minha mãe, ela não me colocava para fazer tarefas de casa porque isso era muito doído para ela, porque era muito doído para minha avó, que achava que o casamento era um aspecto que ela tinha se submetido e que... Então, você perde o gosto de coisas que não tem por que você perder o gosto. Você não precisa ser obrigado, assim como você não precisa trabalhar obrigado, você não precisa trabalhar em casa obrigado. Você pode colocar sentido em tudo que você faz e aí tudo você transforma, você ressignifica, você limpa, né? Cozinhar é um ato muito sagrado. É cura. Cozinhar e aí colocar amor naquela comida, mais do que tempero, colocar amor quando você está fazendo alguma coisa. Eu já vi gente que trabalha com cozinha e cozinha no mau humor. Você fala, como é que você pode fazer bem? Não vai fazer bem nem pra quem vai comer aquela comida, gente. Porque acho que é uma obrigação, né? É uma obrigação e resmunga, e se o cliente fala alguma coisa, em vez de ir lá, dar uma ajeitadinha, é com mais mau humor ainda, assim. Porque as pessoas, elas perderam o sentido, né? É uma coisa que no curso... Por quê, né? Por que trabalhar os antepassados? Por que você trabalhar os ancestrais? Porque você pergunta para as pessoas hoje, elas estão infelizes, e você pergunta para elas o que você quer da sua vida, elas não sabem responder. Elas não sabem que elas são, elas não sabem para onde elas vão, né? Para casa 10 lá, né? Se duvidar, a gente mesmo estudando tanto, a gente para pensar no que a gente quer. A gente sempre vai. Hoje em dia a gente consegue formular uma resposta, mas antes, né? Sim, eu acho que aí é que tá. Quando você se conhece, você trabalha o autoconhecimento, você vai ter momentos que você vai redefinir a rota, né? Do GPS. Você pode querer, mas é mais fácil para você compreender. Uma pessoa que não sabe quem ela não entende o quanto que essa questão dela não saber quem ela vem porque ela teve um clã castrador. Né? Por que a gente quis fazer o curso? Porque a gente olhava para as pessoas, elas se sentiam limitadas, elas não sabiam o que elas queriam e elas não entendiam o que bloqueavam. Às vezes elas tinham um fio, sabe, um vislumbre do que elas queriam, mas elas não conseguiam acessar. Por quê? Porque elas tinham um clã castrador, Eu ouço você clã falando, sofredor. eu fico pensando, funciona com constelação, entra um mapa numerológico também, Sim, porque mapa quando a gente faz astrológico também. o mapa numerológico, astrológico, grafológico, seja qual for, é uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. Conhecer os seus potenciais, né? Até onde eu posso ir, o que é mais fácil para mim. Há pouco tempo eu trouxe para cá uma palestra para falar exatamente os números da prosperidade. Como você pode ser feliz trabalhando? Em que profissões cada número se encaixa? Você não precisa ser. Vai ter que trabalhar, né? Mas não precisa ir contra você, sua natureza, o dia todo. Mas acho que quando você está no seu propósito de vida, o trabalho é a vida. Quando você está no seu propósito de vida, no seu caminho, o trabalho não é trabalho, né? Você faz com alegria, você faz Na com verdade, prazer. a gente tem confusão do conceito, né? Quando eu fui estudar muito essa coisa de propósito, o trabalho, na verdade, é doação de tempo, talento É troca, é uma e habilidade. Na Não verdade, é uma obrigação. não, é você ser você mesmo, emitindo luz pro mundo. Exatamente. É uma forma de você estender quem você é pro mundo, né? Estender De você se mostrar, né? De você mostrar. Contribuir, sabe? Exato. Compartilhar, porque a gente fica tão... Quando você fica muito nessa coisa do trabalho voltado para a sociedade de hoje Ganhar dinheiro. só no ganhar dinheiro, você não compartilha o que você tem de melhor da forma mais pura. Porque nenhum trabalho paga o que você tem pra E eu compartilhar.
me apaixona nesse lado que a gente trabalha. A gente faz diferença. Uma pessoa que sai de um curso desse, ou que realmente aproveita um mapa numerológico quando você terminou de falar tudo para ela, você fez diferença na vida daquela pessoa. Você cumpriu o seu papel. Você cumpriu o seu papel. É isso que me apaixona tanto, saber que você pode realmente ajudar alguém a fazer alguma coisa. Mesmo num jogo de tarô, eu já recebi agradecimento de cliente assim, nossa, você realmente me ajudou. É isso que eu quero. Isso é muito importante. E o curso de vocês, que é bastante transformador, vocês devem ter aí uma dúzias e dúzias, né, de depoimentos. Eu não sei quanto tempo que vocês estão já com esse projeto, já tem quanto tempo? Uns 3 anos? Não! Ele é novo. Ele é bebê? Ele é bebê. Mas já nasceu grande, né? Ele nasceu com uma ideia grande, um propósito. Ele é filho de alguém com mais de 2 metros de altura. Muito audacioso. E agora o nosso objetivo é expandir todo esse conhecimento, né? Compartilhar tudo isso e ajudar as pessoas que vierem para o curso ou que se sentirem tocadas por esse chamado a se transformar, a se ressignificar, a entender o seu sentido, entender por que nós estamos aqui. Né? Passar de almas repetidoras, que essa frase é de um estudioso de psicogenealogia, que é a mais que define o nosso propósito. É você sair do modelo repetidor para criar. Você sai do seu eu repetidor dos padrões do seu clã, da sociedade, para você conseguir criar. Para você conseguir... Porque todo mundo veio para criar, né? A nossa centelha divina quer criar. O curso basicamente deve ter mulher, né? O nosso curso é isso. Ele surgiu já por conta de uma vontade de criar alguma coisa nova. Exatamente. Por exemplo, 2 fisioterapeutas e uma pessoa que trabalha com educação. O que tem a ver com cura ancestral? Tem muita coisa a ver. Então nós saímos da questão de repetir coisas para criar coisas novas e ajudar mais pessoas. Assim nós nos sentimos mais com sentido e mais... Mas de repente o trabalho de repetição de vocês foi extremamente importante para chegar lá. Muito. Porque a fisioterapia é extremamente repetitiva, sim, né? Sim. E tem horas que pro meu consciente aprender alguma coisa, o meu inconsciente na Exatamente. verdade, eu preciso repetir até que O se torne automático. É isso mesmo. Olha, o que eu percebo muito é que esse curso sim é bem antigo, viu? Acho que começou muito antes da gente nascer, porque do jeito da forma com que aconteceu, e não só aconteceu o encontro da gente, mas do jeito que ele foi formulado, do jeito que ele acontece na hora, não, você fala que não é coisa tipo de agora não. Nós parecemos muito bem ensaiadas, sem nenhum ensaio, acho que a gente ensaia tudo. muito bem casado, muito bem estruturado, muito bem pautado. Então eu acho que vem sendo trabalhado durante muito tempo e a gente está no momento do solo fértil para que aconteça. E nós somos provas disso. E do curso, dos depoimentos. Acho que todo mundo estava precisando disso. Todo mundo sabe. E eu acho que é aquilo que eu gosto de falar, nós somos jardineiros. Toda semente tem potencialidades. E se você dá ao ambiente certo, ela sozinha, você não precisa fazer nada. Ela cresce, dá os frutos, as flores da melhor qualidade. Então, acho que a única coisa que as pessoas precisam hoje não é de mais conhecimento, não, é simplesmente um ambiente tranquilo, com todos os nutrientes necessários, ela estar livre e aí poder desenvolver. É também aprender como usar esse conhecimento, Sim. né? Porque não adianta eu conhecer e não fazer nada com isso. Mas aí é a questão da escolha. Eu acho que as pessoas, a gente estava falando disso um pouco antes. Às vezes as pessoas elas não fazem porque elas têm um tempo de maturação. Sim. Né? Às vezes elas lidar com medo, lidar com culpa, lidar com tudo que há de negro em você, às vezes você precisa de um tempo para amadurecer e para encarar e falar, tá, isso eu consigo perdoar em mim, isso ainda não. Então, esse projeto que requer que eu perdoe isso em mim e na minha Vai família, ficar um pouquinho eu vou ter que esperar, eu vou ter que ter paciência, né? Mas só de você saber isso já é uma coisa diferente. Você já fez alguma coisa com conhecimento. Exatamente. Porque você já está colocando, né? Tá um processo de maturação aqui. Você pode escolher. Você pode escolher. Você não está enfiando na gaveta, você simplesmente. Escolher. Eu vou usar, não vou usar, tudo bem, mas pelo menos você pode escolher entre usar e não usar. Exatamente. E não permanecer cego. Eu tenho conhecimento, mas isso eu não quero para mim. Exatamente. Como vários cursos que a gente faz, eu acho que todo mundo já passou por isso. O professor fala 10 mil coisas maravilhosas, mas tem uma que você não concorda. Sim.
Aí aquela que fala, não, essa eu não vou usar porque isso não Graças combina a comigo. Deus, né? Mas graças a Deus eu pude aprender, eu pude dizer, isso não me serve. Porque livre-arbítrio, É né? livre-arbítrio. Poxa, ninguém é que... Não é isso que... não, o propósito não é esse, né? Conduzir massa e gado, exatamente. né? Quando você escolhe usar ou não usar, também é transformador. Exatamente. Porque você escolheu. Exatamente. Perfeito. Isso aí. E vocês pode falar, né? Vocês têm a página no Face, né? É o Cura Ancestral. Se vocês quiserem saber mais informações, lá na página tem muita coisa, muitos vídeos, muitas traduções. Até as danças circulares da Pamela que a gente costuma conduzir estão lá. A Renilde vai passar, acho que no final do programa. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, dia 8 de abril nós teremos uma palestra presencial aqui no espaço da Renilde. Quem quiser comparecer, estão todos convidados. Não perca. E o curso, a primeira aula acontece no dia 30, né? Dia 30 de abril. Exatamente. Começa das 15 às 18, né? Não, acho que se pudesse ser das 14 até as 17, 19 horas, porque demora. Primeiro dia também, né? Não, se puder todos os dias, a gente... Então tá, a gente coloca. Porque dá pra gente falar bastante, explicar bastante coisa, entender, cuidar, dançar. Porque que acontece, né? Esses cursos, eles são cursos terapia, né, gente? Então, a hora que você começa a mexer, aí as pessoas elas começam a interagir e acaba você terapeutizando um pouco. Não tem como. É inevitável. E às vezes, a gente também pode acontecer de liberar muitas emoções. Então, a gente... Ele tem que dar um apoio. A gente dá todo o suporte. Então, para isso a gente prefere esse tempo, que eu acho que dá para dar um acolhimento interessante para todos. E depois é uma vez por mês, né? Dá pra Sim, dá tempo de vocês tomarem floral durante o mês. Aí que você dá a sim, indicação ainda do vocês floral. vão sair. Eu vou dar o floral para a pessoa no dia. No dia ele faz parte do curso. Cada um vai ter um floral específico. A pessoa toma o floral durante um mês, eu dou todo o suporte, o telefone, o WhatsApp, o que for. E aí no outro mês a gente se encontra de novo, conversa. Tanto é que o pessoal que fez o último curso, eu tava pedindo parte 2 porque elas não queriam pra não se desfazer aquele grupo, se desfazer toda aquela egrégora que foi Aí isso criada. eu vi direitinho no meu curso de constelação. A gente não queria dissolver, de estágio, fez um monte de coisa. Módulo, né? Módulo 2 Você cria, né, uma coisa ali, é bem bacana isso. O mesmo propósito, né? E eu acho que o resultado foi muito lindo, né? Tanto nós, eu acho que nós três estamos no processo, mas as pessoas se libertarem e tomarem decisões acertadas da vida. Então, muita gente conseguiu dar os passos, né? Sim, no caminho de ser quem é, de se libertar. Pegar a mochila, né? Que eu falo sempre que a vida é uma mochila. E até quando você tem uma noção, mas você não quer mexer, você pode falar assim, olha, aquela montanha tá no meu caminho. Mas eu preciso fazer um curso de alpinismo antes, treinar bastante, para depois tentar pegar minha mochila, me preparar e subir com a corda certa, com o tênis certo. Eu acho que também te dá essa Calma. opção. Essa calma. De De se se preparar preparar para para o isso. desafio, né? Porque é quase uma troca de pele mesmo, né? E não é fácil. É praticamente isso. Quando a gente pensa na história da águia, que vai se tirando as penas para viver, é sofrido, é isso. É uma transformação difícil de passar. Mas tem que passar pra Mas é boa depois. demais. Perde. Né? Depois de Vale muito dela, a pena. Ela perde por conta própria, né? Depois de 40 anos, a águia se isola, ela arranca pena por pena do seu corpo e bate o bico até que ele quebre, para nascer um novo bico, nascer novas penas, viver mais 40 anos. Então é isso, né? Essa renovação que a gente faz. Infelizmente tem um pouco de dor, né? Mas assim, depois você ser um ser totalmente renovado e liberto, né? Não tem... Eu acho Os assim, dores até... não vão deixar cicatriz. Não, vai ser Vão ser libertador. libertadores. Porque às vezes a gente fica ali muito apegada ao velho, né? É que a nossa sociedade, ela nega a dor, né? A gente quer tudo fácil, descartável, não dá trabalho. Anestesiado. Anestesia. Então, mas viver
Mas ter a dor tem uma essa função, né? Tem. Essa coisa da dor, Importante até também. por isso que tiraram, entre aspas, o direito da mulher de ter um filho de parto natural. Porque dói. Sim, Ué, exatamente. aí eu quero anestesia, eu quero isso, eu quero aquilo, então vai o quê? Vai pra Mas isso é cesárea. rito de passagem também, Exatamente. né? É. Então, todo rito de passagem nas tradições xamânicas Tem dor. tem dor. Tem dor. E a dor, ela ressignifica. Então, assim, quando você tá grávida e você vai parir, nasce um filho, mas nasce uma mãe também. É, Então, porque a gente nasce como mãe ali, sim, né? é a dor do parto, mas muitas mulheres relatam um êxtase, porque a possibilidade que você tem de ter uma nova vida, de nascer uma nova pessoa do seu ventre. Tem coisa mais Isso, mágica que e isso. as mulheres hoje estão muito desempoderadas pelas questões médicas, por não procurar informação, e as mulheres vão pela questão do mais fácil, do sem dor, que é o parto cesáreo. Mas vocês vão ver no curso que isso traz repercussões, tanto para a mulher quanto para o filho. Ou às vezes também radicaliza, né? Ah, vou ter o filho em casa, vou ter o filho não sei o que, não sei. Mas Mas hoje... essa assistência eu acho até legal, Sim, mas... Né, mas isso é uma coisa meio controversa, porque eu grávida, falando isso, que eu hoje estou pesquisando mais coisas, hoje a mulher está muito refém dessa questão tecnocrata do hospital. Então, às vezes, a mulher planeja um parto natural, sem anestesia, sem ocitocina medicamentosa, e chega na hora ela não é respeitada. Então, eu acho que o que a mulher precisa, principalmente se ela estiver grávida, ela precisa do respeito. Pela sua escolha. Entendeu? Pela sua escolha. E quanto mais mulheres se empoderarem novamente, resolverem parir os filhos da maneira natural, mais a nossa sociedade vai ser menos doente, eu acredito. Porque tudo se inicia no começo da vida. Sim, Então, sim. é isso. A homeopatia fala, né? Porque junto com a homeopatia você conta a história de toda a humanidade, né? Que é uma alquimia também, Sim, ela né? é um ramo da alquimia, né? A homeopatia. E ela fala justamente disso, que a partir do momento que nós fomos viver em sociedade, o homem começou a adoecer, né? Porque ela não trata o adoecimento, a homeopatia, ela trata a transmutação do homem, na verdade. Essa é a causa, na verdade. Na minha opinião, ele era um alquimista. E Tem muito de alquimia nas coisas dele. andando pela linha da maternidade, que eu também trabalho com a dança materna, que é exatamente as mães, elas estão tão sozinhas e desamparadas que elas não sabem nem como se relacionar com o bebê. Então a dança materna ela traz um pouco disso. E muito conexão, né? da conexão. Da pele com a pele. Pele com sabe? olhar com olhar, a amamentação, a importância que isso traz, as mulheres não têm a noção de como você pode nutrir o seu filho até o tempo que você achar necessário. Mas é como a Mariana falou, hoje nós estamos numa sociedade competitiva, que você só tem 4 meses de licença de maternidade, você tem que desmamar um bebê com 4 meses, botar ele no berçário. Então tudo isso vai repercutir na formação do seu filho e na formação de uma sociedade inteira hoje. Entendeu? Hoje nós temos uma sociedade que a gente viu nas palestras esses dias, 60% das pessoas, 80% nasceram de parto cesárea. E isso traz uma repercussão muito grande na questão emocional desse ser humano, que às vezes não tem a possibilidade de escolher, ele não sabe escolher para onde ele vai. Por isso que nós temos muitas pessoas hoje que não sabem o que querem. E começou numa coisa simples, que é o parto. Mas tudo isso, para você parir, hoje em dia você precisa de muita informação. Você precisa, muitas vezes, eu acho que contra uma sociedade que fala assim, nossa, eu quero fazer o parto. Nossa, por quê? Você é louca? Você quer sentir aquela dor? Gente, é necessário isso. É rito de passagem. E você sentiu aquela dor naquela hora, e depois você nem vai lembrar dessa dor, porque Você lembra da você felicidade acolheu do seu filho, nos Sim, seus braços. Você acolheu seu filho, é o seu objetivo. Quando você tem um parto cesáreo que é totalmente mecanizado, a questão médica que existe hoje, você não tem aquele contato, passa aquela frieza. O seu filho acabou de sair de um lugar quentinho, agora ele vai sair pro mundo, ele não sabe onde ele tá, aí já pegaram o nenê, já foram ver se tem isso, tem aquilo. Tem horas que é necessário, né? Porque ele precisa do contato com a mãe. Hoje está banalizado. Hoje está banalizado. Você marca dia e hora pro seu filho nascer e pronto. Na verdade é uma luta. Não uma luta, mas acho que é aquela coisa que o pessoal fala do salto quântico, né? Talvez você ir contra tudo isso que você olha e sabe que não é legal e ir trazendo consciências para algumas pessoas e aumentando isso para que, quem sabe, um dia a gente volte para o natural, volte para o que tem mais consciência e não fique
adormecido. Mas repetindo padrões. dentro dessa parte de ambientalismo, né, assim, do ambiental, há muito tempo, eu me lembro de quando eu era menor, fazer compras com a minha mãe como? Levando vasilhame da garrafa, levando sacolas para você trazer, e de repente surgiu o plástico. E todo mundo começou a colocar plástico. Sim. Agora a gente quer voltar e joga uma culpa assim absurda em cima da sacola de plástico. Sim, gente, tem que... Eu fazia a compra levando vasilhame de vidro, de Coca-Cola, de qualquer garrafa também, que saco fosse. de papel. Saco de papel de casa, aquela sacola de coisa de casa, e levava pra casa de volta. Eu acho que o pior de tudo, na verdade, nessa sociedade é o não esforço, né? E não a responsabilidade. Eu acho que Porque começou porque, é muito pesado, vamos facilitar a vida das pessoas. que a Mari falou, a facilidade. Facilidade. E eu acho que o parto, ele é um momento muito interessante, porque a mulher, ela é uma mulher, ela é uma filha até aquele momento. Passar de ser filha para mãe muda a responsabilidade. E os desafios que essa mulher vai passar são desafios enormes. E que se ela não encarar, a gente tem essa sociedade que a gente tem hoje. O parir se eu sobreviver a essa dor, eu sobrevivo a qualquer coisa. Sim. Se eu conseguir passar por essa dor E o empoderamento. Exatamente. A questão da mulher poder parir uma criança. Gente, isso saber que você, ali eu acho que você reconhece, eu tenho força pra cuidar do meu filho. Exatamente. É Aí, uma mãe. É superação, é superação. Né? e aí, então, lavar a fralda do bebê, para ser mais ecológico, não passei por uma dor pior. Você fazer a mamadeira do seu filho, fazer a papinha do seu bebê, para que em vez de comprar industrializado, é o menor esforço. Não, e as A gente pessoas tá criticam. Exato. Eu falo, eu não tenho filhos ainda, eu pretendo ter. Quando eu falo que eu não vou usar fralda descartável, todo mundo me olha como se eu fosse um ET. Eu uso absorvente de pano e muita gente me acha muito esquisita. Mas é um resgate com o feminino, é um resgate de lidar com o meu próprio ciclo. Você doar seu sangue pra mãe terra. E, gente, infelizmente, o plástico na nossa vida inteira, até na nossa menstruação, transforma aquilo que é sagrado em algo nojento. Porque o cheiro do sangue é diferente no plástico, no absorvente normal, a cor é diferente, o seu ciclo é diferente, a sua dor é diferente. Tudo é Você diferente. curte o feminino, às vezes, com uma questão simples, porém muito mais trabalhosa. Mas eu também não culpo muitas pessoas que me acham esquisitas e apontam o dedo que eu sou louca. Porque não falo, porque se elas começarem a pensar que o que eu estou dizendo faz um sentido, o louco é ela. E nós não estamos preparados para ser loucos, para estarmos errados, para tudo que a gente acreditou na vida, que a gente junta dinheiro para gastar uma fortuna, não vale de nada. Então, as pessoas, eu entendo que elas tentam se protegendo. E aí cabe o meu papel estar muito firme na minha decisão, não se importando com o que as outras pessoas vão pensar, e elas irem, ao me observar, percebendo algumas coisas, elas refletindo em silêncio elas mesmas, e elas tomarem decisões em silêncio, elas com elas mesmas. Porque é muito dolorido. Então, eu que sou ambientalista, eu sei que apontar o dedo não é a melhor coisa, porque dói na pessoa. E aí que ela não vai mudar, e aí que ela não vai fazer. Mas é. Então, você simplesmente amar do mesmo jeito, que é o amor incondicional, respeitar a escolha dela, ela tem o direito, e falar, eu escolhi desse jeito, vou viver assim, respeito você, mas respeito também a mim. E tá tudo certo. Se a gente conseguir ter respeito, a gente vive tão melhor, né? Porque dá pra colocar pra todas as diferenças. Com certeza. Né? Então, gente, né, o programa terminou aqui. Senão a gente. Isso eu acho que outra vez. Para os 20 No dia 8, você tem que vir. Tem que vir no dia 8. Dia 8 é de abril, pessoal. E aí a gente vem entrar com a gente nessa jornada no dia 30, que é imperdível. É um preparatório, né? Começou com os 2 programas, né? Exatamente. Aí já vai finalizar Desperta essa o preparação. interesse pro dia 8 mais ainda pro curso. Sim, com certeza. Já tem um monte de gente aí que eu já vou encaixar. Cristal mesmo já é uma delas, né, Cristal? Eu e você. Eu e você no Pedro, que a gente não tem nada pra consertar. Não, mas a gente sempre tem. E quanto mais a gente mexe, mais coisas a gente descobre. Isso foi também nítido quando eu fiz constelação. Você faz a primeira, depois você quer fazer um monte. Você faz uma porque você quer consertar tudo. Então sempre existe alguma E é coisa sempre, a gente vai estar até o fim da vida consertando. aprendendo, né? A gente tá aqui. Com certeza.
pessoal, obrigada por vocês terem comparecido, mas Só por hoje... curiosidade, homem pode fazer o curso também, né? Homem também tem coisa pra consertar, meu filho. Não, mas é pra Já deixar vou claro arrastar pra o eles Márcio. ouvirem que eles também podem, não é um curso para mulher. Nós falamos muito do feminino, até porque é o nosso universo, né? Não, mas o masculino Mas- também. Já vou arrastar o Márcio também. O Márcio gosta dessas coisas. Já vou arrastar meu marido também pra fazer. São super bem-vindos os homens. Com certeza. Tenho. Pronto, tá registrado. Então, vocês querendo saber mais coisas, que elas têm filmes lá na página dela, uma série de depoimentos, uma série de coisas lá. Sim. Acessem no Facebook a página Cura Ancestral e venham na palestra dia 8 de abril, a partir das 19 horas. Obrigada, menina, por tudo. Nós que agradecemos. Quem sabe numa próxima oportunidade, mas a gente vai se ver aí muito tempo ainda, né? Ninguém aparece na vida do outro por acaso, né? A gente vê que a gente tem muitas similaridades, né? Nós temos muitas similaridades. Então, namastê para vocês. Namastê. Então vamos continuar agora com as nossas previsões. As previsões vão ser bem curtinhas, porque a nossa entrevista estava super interessante com as meninas e a gente só tem 15 minutinhos. Infelizmente não vai dar para dar aquela boa previsões para vocês. E para fazer meia boca, é melhor a gente fazer um apanhado e depois vocês entram lá no nosso site, no nosso blog e vão ver tudo direitinho, né, Cristal? Para fazer meia boca é melhor não fazer, Não, né? melhor não. Mas a gente pode dizer que essa semana ela tem duas influências muito importantes, que é do final do mês e do começo do outro mês, que não dá para negar que abril começa e troca a energia do mês. Querendo ou não, troca, né? Então, a semana começa com uma energia de número 8, onde as cores são marrom, de ganhos materiais e dourado, para favorecer o sucesso. Então, ela vai para o lado material. E a terça é de abrir novos caminhos, aproveitar oportunidades, porque ela é um número 1. E a quarta-feira, ela já é mais espiritual. Mas a gente tem que lembrar que se a gente está no 8, a gente tem poder para fazer muita coisa, mesmo na parte espiritual. Eu posso comparar o número 8 com o mago, porque o mago sempre vem falar que a gente tem poder para mudar algumas coisas e para fazer algumas coisas. O 8 também tem a mesma coisa? O 8 é mais com a justiça, né? Porque ele pede a justiça. Ele é uma coisa mais material que o mago. É uma mudança mais analisada, mais planejada. O mago nem necessariamente ele não é planejado. É, porque a pessoa não sabe por onde começar, né? No 8 você muda com justiça, então você muda com estratégia, você sabe onde você está pisando para mudar. Outro dia uma cliente me perguntou uma coisa e saiu um mago. E aí ela não sabia por onde começar. Tirei mais 3 cartas, aí saiu a lua. O arcano menor eu não lembro dizer. Então, ou seja, vai buscar na sua intuição, né? Vai buscar também no seu íntimo, né? Porque a lua é uma viagem pro íntimo, é dos sentimentos, né? Aí eu peguei e falei, você sabe. Eu falei pra ela, você sabe onde tá? Comecei a conversar, ela, então vou fazer tal coisa. Eu falei, então. Então. E a terça é exatamente isso, com o número 11, de você ouvir a sua intuição, trazer essa inspiração pra frente pra você colocar essa energia em ação. Mas é sempre uma mudança, a gente tem que lembrar que o 8 tem que ser justo. Ele não pode favorecer só a mim. Ele tem que favorecer aos outros também. Se não for para todo mundo, o negócio não funciona muito, não. Na quinta-feira, então, aí eu vou colher tudo isso, porque é o número 3. O 3 também é o princípio da colheita, né? É aquela coisa onde eu já deu alguns frutos o que eu venho fazendo. Então, é hora de ser criativo, de aproveitar o que eu coloquei no número 1, de expandir as coisas. Eu vou colher, mas eu vou expandir também, né? Eu não vou ficar parada. Quando entra o mês de abril, que entra na sexta-feira, que é o dia 1º, o dourado se transforma em amarelo, mas não deixa de estar ali naquela coisa, né? Favorecendo o progresso e o desenvolvimento. E a gente acrescenta aí o vermelho, da energia criativa, porque é a primeira semana do mês, né? Esse é o primeiro dia do mês, não dá pra gente ignorar. E aí você começa a ter um bom momento na sexta-feira de amores, para você estar com a sua família, para resolver situações pendentes, né? No sábado, o 7. Então, momento de relaxamento, de coisas que vão adiante, né? De você
parar para analisar, porque o 7 também é analítico, né? Mas ele é analítico pelo estudo. Tá? O 8 é mais quadradinho, digamos assim, ele é pelo estudo. E no domingo, o número 8, para você organizar a sua semana. E aí a segunda-feira chega naquele momento também de você fazer tudo andar. Você falou aí do 7, que ele é mais analítico, mas o 7 é um analítico mais pro lado espiritual também, né? Ele analisa muito, ele para muito, ele pensa muito. O 8, ele é mais prático, ele tem o poder da análise, mas ele é mais prático. O 7 é mais do mundo das ideias. Então é tipo, se eu do 7 pro 8, né? Eu analiso, eu peso, não sei o quê, o 8 vai lá e faz. Concretiza. O 7 é mais, imagina, mais no mundo mesmo da análise mesmo, do raciocínio. Ele até é lógico, mas ele vai pro raciocínio, não pra prática. Interessante mesmo. Então vamos lá para a astrologia. No dia 30, né? Hoje a gente ainda está no dia 29, né? Uhum. Mas no dia 30, que é amanhã, vai acontecer a mudança da Lua, que é um aspecto bastante interessante, e a Lua vai minguar. E ela se torna minguante em Capricórnio, né? Então, assim, a gente costuma dizer, né, em astrologia, que a lua em Capricórnio é uma lua bastante densa, né, bastante fria, porque como o 8, né, ela é bastante analítica, né, e de uma certa forma ela passa uma frieza pra gente, uma certa indiferença. Não que as mães de Capricórnio não sintam nada. Eu tenho uma cunhada que ela é de Capricórnio e ela é super amorosa com os filhos dela, né? Mas assim, tem essa coisa, né, de dar mais importância, por exemplo, para o trabalho do que para coisas menores, né? Coisas que para o Capricórnio não é tão importante assim, né? Muitas vezes o capricorniano ele é bastante incompreendido, né? Tem gente que acha que não são carinhosos, não são atenciosos, né? Eu acho que existem controvérsias, né? Meu pai é uma pessoa de Capricórnio, eu acho ele uma pessoa maravilhosa. É lógico que, como capricorniano, ele deixa ter ali o lado capricorniano dele que é complicado, né? Mas eu, como astrólogo, eu tenho que entender, né, cada signo do seu jeito, né? E ver que tem coisas que as pessoas não conseguem mudar, principalmente depois de uma determinada idade. E a gente, infelizmente, vai deixando pra lá, né? E isso eu acho muito triste, né? Quando alguns detalhes da nossa vida a pessoa vai deixando pra lá, isso é complicado. Mas vai deixando pra lá por comodismo, porque é mais fácil falar, eu não mudo mais. Mas tem Porque idade que não tem dolorido. mais. Mas 70 e lá vai ponto, né, Cristal? Não muda mais, não. Se a pessoa não tiver... isso toda a terapia fala. Isso não sou só eu. A pessoa já está ali com algumas coisas muito enraizadas, muito cristalizadas, que então, é por isso não que eu vai tô dizendo, conseguir é mudar. muito difícil e é dolorido. E aí é a questão de estar disposto ou não a enfrentar a dor que vai causar. Mas a pessoa não tem nem consciência mais. De tão cristalizada que tá a coisa... Se ela tá então, aqui na minha cabeça é assim, se a pessoa procurou terapia, porque ela tá aberta Não, nem pra alguma procura. Não, coisa. esse tipo de pessoa já então. nem procura. Eu tô falando mesmo do dia a dia, né? Eu vejo meu pai pelo dia a dia. Porque se a pessoa procurar terapia a qualquer momento da vida, é porque ela tá se dispondo a algumas coisas. Sim. Algumas pessoas procuram, mas assim, 90%, difícil, 90% não é nessa idade. Terapia sempre é dolorido. A gente precisa lembrar disso, que mudar não é fácil, né? Eu nunca vi ninguém com 70 anos no divã, você já viu? Eu já trabalhei em clínica psicológica, a maioria tá na faixa dos 20 e 30 anos, que é a hora que a gente quer mudar mesmo. Acima dos 40 anos, muito difícil. Eu já vi pessoas com mais de 40 anos, na verdade, fazendo curso de psicanálise. E aí, nesse momento, você vai pro divã. Aí é outra história. Eu tô falando sentar no divã do psicólogo. Mas você senta no divã ali. Mas ele não foi... Não, ele foi por causa de um curso, mas Cristal. Ele não vai espontaneamente porque, eu acho que eu tenho alguma coisa errada, eu preciso de um terapeuta. Mas assim, você faz análise, como qualquer pessoa faz. Sim, Cristal, mas... Entendeu? Depois dos 70 anos eu nunca vi.
É muito difícil. Então a pessoa já não está disposta a isso. Mas voltando para a lua minguante de Capricórnio, a lua minguante é a última fase da lua e traz a calmaria e a tranquilidade. É o período ideal para um balanço, reflexão, recarregar as energias. E fazer também bastante planejamento, né? Que Capricórnio fala dos planejamentos, né? Como que a gente vai estruturar os nossos projetos, né? Estrutura é uma coisa de Capricórnio. É um encerramento de ciclos, então qualquer atividade nova. Então a gente tem que evitar alguma atividade nova, porque a gente está encerrando o ciclo. E é rapidinho, porque são só 8 dias, né? Então você usa esse tempo para avaliar suas metas, estabelecer novos desafios e descansar. Assim você terá novas metas para o próximo ciclo lunar. A lua de Capricórnio é um período indicado para planejamento profissional e estabelecimento de metas a médio e longo prazo. Então, vem reforçar o que é uma lua minguante. Atividades que exijam disciplina, responsabilidade e segurança são favorecidas. As pessoas tendem a se tornar mais sérias, cautelosas e conservadoras. Não é um período adequado para atividades que exijam rapidez e dinamismo. Porque Capricorniano, como todo signo de terra, eles levam um tempo para se movimentar. Eles são um pouco mais lentos, como se fosse o eremita do tarô. Né? São um pouquinho mais lentos. Não é um período adequado. Os assuntos ligados a negócios, empreendimentos e economia política obtêm resultados mais compensadores. E também questões ligadas a imóveis, construção e reforma são beneficiados. Um certo pessimismo e depressão pode tomar conta dos ânimos. O signo de terra, eles são um pouco mais deprimidos Na mesmo. lua minguante, os negócios ficam mais favoráveis? Sim, não para você iniciar, mas se você tiver planejamento, né, para colocar em prática, sim. Tá, então tipo número 9, tirar da gaveta. Sim, tira tudo do... A lua minguante é um número 9, tira tudo do seu... Tira da gaveta para você colocar em prática, não é nada novo, é o que já está iniciado. Isso, você pode entender. Na lua de Capricórnio, então, tende a dar mais certo. Então você segura ali. E aí quando a lua mudar, né? Que ela mingua, depois ela vira nova. A lua nova é a lua dos inícios, então dá partida. Você já planejou tudo? Então você dá partida na lua nova. Né? Vai tirar o baralho cigano? O povo tá esperando. Vamos lá. Só para completar, né, que o resto das previsões, mais detalhada, vai estar no site, tá, pessoal? Quando sair o programa. Isso, no blog, no Facebook, a gente coloca lá também. Vamos lá, vamos tirar uma cartinha aqui. Mais uma. Porque a carta, ela é uma carta neutra, né? Pode ser notícia boa, pode ser de tudo. Então vamos olhar. O navio. Saiu a carta. Que vem de fora, na verdade, né? Então é como se fossem ser descobertas. Eu encaro isso nesse momento, né? Como não tem uma pergunta específica, como uma descoberta. Então, vai junto com a lua minguante, você se redescobrindo e você podendo, a partir daí, mudar lentamente o que precisa ser mudado na sua vida. E se ela vem de fora, pode ser alguém que vai te falar alguma coisa, alguém que vai trazer alguma coisa que você vai ver e vai fazer você perceber alguma coisa. Então preste atenção nas sensações, cheiros, emoções que as coisas te provocam para você poder aproveitar esse período. E essas duas cartas trazem um pouco de sabedoria também. É uma coisa que eu vivo sempre falando. Não adianta você querer mudar tudo de uma vez só. Às vezes o Márcio tem mania de fazer regime e ele corta refrigerante e corta de uma vez. Fica lá 2, 3 meses sem tomar refrigerante. E ele é louco por refri. Eu falo, Márcio, chega uma hora que dá crise de abstinência. Aí ele toma refrigerante 2 litros por dia. Aí ele vem reclamar comigo. Eu falei, não dá pra ser radical. Quer parar de tomar refri? Toma só no sábado, no domingo. Eu acho uma tortura. Você toma 2 litros por dia, diminui para 1, depois diminui para uma latinha, depois diminui o tamanho da lata. Não é que você não vai tomar, pode tomar um copo, mas não todo dia, no final de semana.
Mas enfim, então esse navio, essa carta para mim veio a calhar nesse sentido. Então vamos aos recadinhos da nossa agenda que ainda dá tempo. No dia 6 de abril, a gente tem aquela palestra gratuita, os benefícios da cromopuntura, a partir das 19 horas com a Temis. Para o mês de abril, no dia 6 de abril a gente tem... No dia 6 não, gente, isso aqui é domingo. No dia 3, tô ficando louca já. No dia 3 de abril, a partir das 15 horas, a gente tem a meditação com os mestres. No dia 8 de abril, a gente tem a palestra gratuita com a cura ancestral aqui com as meninas. Vocês estão sabendo disso, né? A gente já falou bastante, mas falar um pouquinho não tem problema. E no dia 30 é o início do curso delas, né? Que são 5 encontros, é na parte da tarde. Então, vocês querendo saber mais o que é a cura ancestral, entra lá no Facebook na página delas, que é a cura ancestral, ou liga para o celular delas, que é o 98684-9133. Deixa eu ver aqui. No dia 9 de abril a gente tem um workshop de Feng Shui básico, né? A magia inicial. E a partir da segunda quinzena de abril a gente está iniciando todos os nossos cursos esotéricos. Com exceção da Dona Cristal, que no dia 9 também está começando o curso de baralho cigano. Está prometendo. Na verdade, praticamente recomeçando, né? Porque ele teve uma primeira aula em março. Isso, e agora quem tem interesse. Isso, porque entrou mais gente, então em vez de. Vamos repetir a primeira aula, dá tempo de você vir, e a partir de junho ele continua normal. Com certeza. Então, se vocês querem saber mais informações sobre os nossos cursos e sobre as nossas palestras, sobre nossas atividades, dá uma ligadinha aqui na Agnes, no 2129-7401, 2129-7401. Bom, pessoal, eu agradeço toda a atenção de vocês, a nossa audiência. Muito obrigada por tudo, um ótimo dia, uma excelente semana. Semana que vem tem mais, que é o programa das previsões. E namastê. Namastê. Até a semana que vem. Você acabou de ouvir, pela Rádio Alquimia, o programa Despertar do Conhecimento, com Renilde Santos.